6 times que venceram mundiais não reconhecidos. A FIFA só começou a organizar regularmente o torneio mundial de clubes a partir de 2005. Antes disso, teve a Copa Toyota, a Copa Intercontinental e outros campeonatos isolados como a Copa Rio. Aquele que o Palmeiras venceu em 1951 e conseguiu reconhecimento junto à entidade. Outros clubes que conquistaram títulos internacionais alternativos também poderiam fazer a mesma coisa. Fluminense. No ano seguinte à conquista palmeirense, a Copa Rio voltou a ser disputada com jogos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Após empatar com o Sporting de Portugal e vencer o Peñarol e o Grasshopper, o Fluminense se classificou para a semifinal contra a Áustria Viena. Passou com direito à goleada por 5-2. Na final, o adversário era o Corinthians, que estava com 100% de aproveitamento e conseguiu a vaga depois de um WO do Peñarol na outra semifinal. Com uma vitória por 2-0 na ida e um empate no jogo de volta, o Fluminense se sagrou campeão. Embora a FIFA já tenha citado a Copa Rio de 1952 entre os pioneiros do Mundial de Clubes, o time carioca não chegou a fazer um pedido formal de oficialização da conquista. Vasco. Em 1953, a Copa Rio virou o torneio octagonal Rivadavia Correia Meyer. Apesar da mudança de nome, o formato era praticamente o mesmo. Só que, dessa vez, apenas 3 clubes estrangeiros participaram: Sporting de Portugal, Hibernian e o Olímpia do Paraguai. O Vasco foi o campeão, invicto, depois de vencer o São Paulo 2 vezes nas finais, mas o título mundial que mais orgulha os vascaínos é a conquista da primeira edição do Torneio Internacional de Paris, em 1957. Diante do Real Madrid de Stefan, passados anos, a competição ganhou caráter de amistoso de pré-temporada, e outros clubes brasileiros também se sagraram campeões, como Fluminense, Santos, Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo. O torneio triangular de Caracas era organizado paralelamente à pequena Taça do Mundo, mas em 1967 teve a presença de 3 equipes de peso: Botafogo, Barcelona e Peñarol. No primeiro jogo, o Glorioso empatou sem gols com o poderoso Peñarol de Spencer, o maior artilheiro da história da Libertadores. A vitória por 3-2 sobre o Barcelona assegurou o título que seria definido no ano seguinte, desta vez contra o Benfica de Eusébio. Corinthians. A pequena Taça do Mundo foi realizada na Venezuela até 1975 e contava com os melhores times da época. Em 1952, o Real Madrid deixou de disputar a Copa Rio para participar do torneio. E, em 1953, houve 2 edições. A primeira não teve nenhum brasileiro. Na segunda, quem levou a melhor foi o Corinthians, com uma campanha impecável de 6 jogos e 6 vitórias contra o Barcelona, Roma e Caracas. São Paulo. Muito antes de Raí e Rogério Ceni, o São Paulo já havia conquistado 2 vezes a pequena Taça do Mundo. Em 1955 foi campeão invicto em jogos de turno e retorno contra o Valência, Benfica e Sale Venezuela. Em 1963, os adversários eram Real Madrid e Porto. O São Paulo levou o título de forma antecipada depois de vencer o Porto e conseguiu uma vitória e um empate em 2 jogos contra Real Madrid. Bangu. Em 1960 foi criada a Copa Intercontinental, com jogos de ida e volta entre os campeões europeus e sul-americanos. A disputa não era reconhecida pela FIFA. No mesmo ano, um empresário norte-americano criou o Intercontinental Soccer League, esta sim com autorização da FIFA. O Fluminense seria o representante brasileiro, mas desistiu e deu vaga ao Bangu, que na época contava com grandes nomes como Zózimo e Ademir da Guia. Na fase de grupos, o Bangu deixou para trás Sampdoria, Sporting Portugal, Estrela Vermelha. No outro grupo, o Kilmarnock da Escócia superou times como Bayern de Munique e Nice da França. Bangu e Kilmarnock fizeram uma grande final e o time brasileiro venceu por 2-0. Ademir da Guia foi eleito o melhor jogador do campeonato. O torneio continuou acontecendo até 1965. Então, esse foi o vídeo, galerinha. Espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. E você que não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!